Oi, gente, boa noite. Boa noite, Adriana, Marcela, sejam bem-vindos. Coloquem aí de onde vocês estão falando. Clica ali no coraçãozinho, já manda pro amigo também. Manda ali um aviãozinho para quem você acha que vai gostar do tema de hoje. Vou esperar um pouquinho para que vocês recebam as notificações. E aí a gente já começa. Agora eu vou tentar fixar o tema aqui para vocês, gente. Pronto. Ok. Vou tomar meu chazinho e a gente já começa. Bom, bem-vindos à nossa live de hoje, ao nosso chá, que era das 5 e agora é das 8. A gente conversou sobre isso há algumas semanas e vocês pediram que eu fizesse uma live nesse horário, né? Ele é um bom horário, eu acho que vocês conseguem acompanhar um pouco melhor do que o outro horário. Vou pausar essa música, né? Eu acho que vocês conseguem acompanhar bem melhor do que o outro horário, então a gente trocou o horário da nossa live semanal e essa semana a gente começa a fazer nesse horário. Vamos ver, né, como é que vão ser os comentários e a repercussão de hoje e se a gente mantém ou não nesse horário de 8 horas. A gente vai avaliar como é que vai ficar essa situação do horário. Boa noite, Fábio. Bom, coloquem aí, gente, de onde vocês estão falando, me contem de vocês, façam perguntas. Eu já tinha colocado uma caixinha hoje cedo, pedindo perguntas, né, pra gente discutir sobre o tema de hoje. Hoje, no nosso chá, a gente vai falar sobre mediação em cartórios, tá? Mediação em cartórios é um tema que eu amo, é um tema que eu gosto de falar, porque eu trabalho duas coisas que eu mais aprecio no mundo acadêmico e na minha vida profissional, que é o estudo da mediação e o estudo das serventias extrajudiciais. Os cartórios, eles fazem parte da minha vida profissional, né? Eu sou concursada, sou tabeliã, e a mediação, ela faz parte da minha vida profissional também, né? Mas profissional acadêmica, né? Como professora, como pesquisadora, né? Foi o tema da minha tese de doutorado. Então, eu reuni esses dois assuntos que eu gostava tanto para trabalhar na minha tese de doutorado e saiu o resultado que vocês vão acompanhar comigo um pouquinho hoje aqui. Hoje a gente vai falar o que é a mediação nos cartórios, se ela funciona, se ela não funciona, como está essa situação da mediação nas serventias extrajudiciais, tá? Hoje a gente vai ter um papo sobre mediação em cartórios. Vou deixar vocês colocarem as perguntas e aí no final eu respondo. Eu vou começar agora respondendo as perguntas que já me mandaram hoje cedo na caixinha lá nos stories. Então a gente vai começar
falando sobre esse tema. E aí, depois, eu continuo com as perguntas de vocês agora, durante a live, tá? Então, vamos começar. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da mediação nos cartórios hoje no Brasil. Bom, o que a gente pode falar sobre a mediação nos cartórios, né? A mediação, ela é um processo, né, um procedimento extrajudicial, tá? Então a gente trabalha tanto na mediação quanto nos cartórios com o que a gente chama de extrajudicial. Isso é muito importante porque esse movimento de judicialização, ele vem crescendo no Brasil ao longo dos anos, tá? O movimento de acesso à justiça acompanhado desse movimento de judicialização, tá? Então é muito importante quando a gente trabalha tanto a mediação quanto a atividade desempenhada pelo tabelião e pelo registrador nas serventias extrajudiciais, porque ambas são formas de acesso à justiça e de desjudicialização, que a gente chama hoje no nosso ordenamento jurídico. Então, a união, né, da mediação, de uma forma consensual de solução de conflitos, sendo desempenhada dentro das serventias extrajudiciais, ela é uma inovação do legislador. E mesmo antes do marco legal da mediação, que é o que a gente chama, né, os notários e registradores, eles já olhavam, né, de uma forma extremamente amistosa para a mediação, para a conciliação, tanto que antes da lei de mediação, algumas corregedorias estaduais, né, que são aqueles órgãos que regulamentam a atividade notarial e de registro nos estados, eles já haviam se manifestado sobre a mediação nos cartórios. Então, eu até linkei para vocês aqui alguns estados que, mesmo antes da lei de mediação, havia já regulamentação estadual para o desempenho, a função, né, a atribuição de desempenhar a mediação e a conciliação nas serventias extrajudiciais. Então, assim, o estado de São Paulo já tinha regulamentação, Ceará, Mato Grosso e Maranhão. Esses estados todos já tinham alguma regulamentação que tratava da mediação nas serventias extrajudiciais. Mas o que aconteceu, gente? Trazendo um pouco dessa questão mais histórica, né, da mediação nos cartórios. Com esses provimentos estaduais, esses provimentos infelizmente não entraram em vigor. E por quê? Porque 2 desses provimentos, eles foram suspensos pelo CNJ, tá? Sob 2 fundamentos. O primeiro era que os estados não poderiam legislar, né, em relação a registros públicos. E o segundo era que esses provimentos não falavam da atuação do advogado na mediação nas serventias extrajudiciais. Então, esses 2 tópicos foram discutidos pelo CNJ e houve a suspensão de 2 desses provimentos. Então, esses provimentos acabaram não entraram em vigor nos estados e a mediação não aconteceu nas serventias extrajudiciais nesse primeiro momento, antes do nosso marco legal da mediação. E aí, em 2015, tudo mudou. E por quê, gente? Em 2015, nós tivemos 2 dispositivos legais que trataram da mediação, tá? Nós tivemos o que a gente chama de marco legal da mediação no Brasil, né? O primeiro foi a Lei 13.105 de 2015, que a gente conhece como Código de Processo Civil, né? É o nosso Código de Processo Civil, que vai falar um pouco sobre a mediação de forma ampla, principalmente da mediação judicial. O CPC, ele traz essa questão da mediação judicial como uma prioridade. Ele traz todas as diretrizes para esse desempenho da mediação judicial. E ele tem essa forte preocupação com a mediação que se desenvolve dentro do Poder Judiciário. Então, nesse primeiro momento, a mediação ela era tratada como mediação judicial, mas o CPC, lá no artigo 175, ele alarga
um pouco a aplicação desses dispositivos também à mediação privada. Ele traz esse alargamento dessa norma para também abranger a mediação privada. Então, a gente tem primeiro o Código de Processo Civil, a Lei 13.105, que fala da mediação judicial e traz esse dispositivo que também aplica o CPC, também poderia aplicar o CPC na mediação privada. O CPC, ele entrou em vigor em março de 2016, mas ele teve um período de vacância de 1 ano. E aí que tudo mudou um pouco em relação à mediação. Nesse período de vacância de 1 ano do nosso CPC, nós tivemos a publicação também da nossa Lei de Mediação, que é a Lei 13.140 de 2015. Então, no ano de 2015, tudo mudou para a mediação no Brasil. Nós temos aí os 2 marcos legais da mediação que vão estabelecer o funcionamento da mediação judicial no CPC e da mediação como um todo na Lei de Mediação. A Lei de Mediação, ela se preocupou em regulamentar não só a mediação judicial, mas também a mediação extrajudicial, tá? E ela traz algumas diferenças básicas e que são muito peculiares em relação à mediação extrajudicial. Uma diferença muito importante e que a gente precisa observar quando a gente fala da mediação nos cartórios é a questão da diferença do mediador judicial para o mediador extrajudicial. A lei de mediação, quando ela estabelece os requisitos para o desempenho da função de mediador judicial, ela traz requisitos como a capacidade, gente, parou um pouquinho aqui, deu uma travada. Ao menos 2 anos de uma graduação, ou seja, você precisa completar a graduação no mínimo 2 anos, e uma capacitação prévia em escola ou instituição específica de formação de mediadores que seja reconhecida pela ENFAM, tá? Então, esses são os requisitos que devem ser observados para o desempenho da função do mediador judicial. Já o mediador extrajudicial, ele não tem todos esses requisitos. Ele precisa ser uma pessoa capaz e que tenha a confiança das partes, tá? A própria lei de mediação traz essa questão do mediador extrajudicial. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente, sobre essa diferença e por que eu tô falando isso para vocês, tá? Outra questão importante que a lei de mediação trouxe, ela pacifica, inclusive, aquela discussão lá atrás, que foi um dos motivos que o CNJ disse, olha, essa regulamentação dos estados sobre a mediação nos cartórios, ela não pode ser aplicada porque existe a discussão da obrigatoriedade ou não do advogado na mediação nas serventias extrajudiciais. Se seria obrigatória a participação do advogado. A lei de mediação, ela também pacifica essa questão. Ou seja, ela traz a previsão de participação obrigatória dos advogados na mediação extrajudicial. Desculpa, a gente tá na mediação judicial, tá? Então, isso acaba pacificando essa discussão em relação à obrigatoriedade do advogado nessa questão, tá? E uma outra questão muito importante que a lei de mediação trouxe foi a previsão expressa da mediação nas serventias extrajudiciais. Então, a gente tem toda uma lei de mediação que traz lá dispositivos que são dispositivos gerais, né, que são aplicados de forma ampla à mediação, traz a questão dos princípios, tudo isso. Ela traz um capítulo que fala sobre a mediação judicial e ela traz um capítulo que fala sobre a mediação extrajudicial. No finalzinho da lei, ela traz o artigo 42. E no final do artigo 42, ela diz de forma expressa
da possibilidade da mediação nas serventias extrajudiciais. Então, a Lei 13.140, a nossa lei de mediação, ela tem previsão expressa em relação à mediação nas serventias extrajudiciais, nos cartórios, tá? E foi a partir, então, dessa lei que eu comecei a me apaixonar pelo tema da mediação, pesquisar sobre o tema e desenvolvi uma pesquisa no nível de doutorado sobre a mediação nos cartórios no Brasil. E o que eu consegui investigar um pouco em relação à mediação nos cartórios? A gente tentou analisar nesse trabalho como estava a situação naquele momento. A pesquisa foi desenvolvida em 2020 e 2021. Então, todas as entrevistas foram realizadas em 2020 e 2021, né? E eu tentei investigar como a mediação nos cartórios estava se desenvolvendo no Brasil, tá? E aí, vocês podem me dizer o seguinte: poxa, professora, tudo muito rápido, né? Primeiro você fala que a mediação ela pode se desenvolver nos cartórios, e depois você fala que ela já está se desenvolvendo no Brasil, e que tem alguns cartórios já realizando mediação ou habilitados para tal, né? Sim, a pesquisa ela tratou dessa questão. E vou contar para vocês o que eu consegui extrair um pouco de todo esse processo de investigação em relação à mediação no Brasil, tá? Depois, gente, da publicação da lei de mediação, alguns estados, eles começaram a regulamentar a mediação, né? E o que aconteceu? Logo quando esses estados vieram a regulamentar a mediação após a lei, já que o próprio artigo 42 trazia essa previsão, né? Antes, o CNJ disse, não pode, porque não existe previsão legal. E o responsável para regulamentar a mediação nos cartórios é a União. A União veio, né? E houve a publicação da lei de mediação, e a própria lei de mediação trazia lá no seu artigo 42 a possibilidade de mediação nos cartórios. Então, os estados vieram e começaram a regulamentar a mediação nos cartórios. Mas ainda havia um problema. O CNJ falou, olha, mas vocês vão desenvolver a mediação de qualquer forma em todos os estados? Não pode ser assim. A gente precisa padronizar isso. Então, toda a regulamentação após a lei, ela também foi suspensa, tá? E nós aguardamos que o CNJ se manifestasse sobre a matéria. E em 2017, foi publicada a resolução que trata sobre a mediação nas serventias extrajudiciais, tá? Pelo CNJ. E a gente tem aí o provimento que fala sobre isso no próprio CNJ, tá? Bom, após isso, o provimento 67, né? Esqueci de falar o número do provimento. Falei do provimento e não falei o número. Isso veio regulamentado pelo provimento 67 de 2018 do CNJ. Então, a partir desse provimento, os estados começaram a regulamentar a mediação, tá? E após essa regulamentação, muitos estados ainda não conseguiram prosseguir com a mediação nas serventias extrajudiciais. Eu fiz uma listinha sobre os estados que até aquele momento não tinham feito essa regulamentação. No meu estado, onde eu trabalho, sou tabeliã, a gente ainda não tem regulamentação da mediação nos cartórios. Saiu um novo provimento, que é o provimento 93 de 2020, mas esse provimento ainda não trouxe uma regulamentação expressa da mediação nas serventias extrajudiciais. Então hoje, aqui no meu estado, a gente ainda não está desenvolvendo a mediação, tá? E aí nós temos aí os estados que não regulamentaram, não haviam regulamentado, né, até o desenvolvimento da minha pesquisa. Era o estado do Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco,
Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. Gente, lembrando mais uma vez que essa lista ela foi feita quando eu realizei a pesquisa, tá? Então, isso já está um pouco defasado, mas naquele momento esses estados ainda não estavam desenvolvendo a mediação. E, de outro lado, os estados que já tinham regulamentado foram os estados de São Paulo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Paraná, Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Pará, Roraima e Rondônia, tá? De todos esses estados que já haviam regulamentado a mediação nas serventias extrajudiciais, apenas 4 estados já tinham cartórios, né? Já tinham serventias extrajudiciais cadastradas para desenvolver a mediação. Então, você tinha aí ainda um subgrupo que estava apto a desenvolver a mediação nas serventias extrajudiciais. Então, para vocês terem uma noção de como esse desenvolvimento ele está sendo gradual, tá? De como a mediação nas serventias extrajudiciais ela está demorando para se desenvolver e para se consolidar como uma forma alternativa de solução de conflitos. E aí, gente, eu queria falar com vocês o seguinte, a gente tem sim essa dificuldade, né, em desenvolver a mediação nas serventias extrajudiciais, né, e a gente tem uma série de indícios, né, que podem nos levar a essa conclusão, né, que foi pauta da minha pesquisa no doutorado, mas indo além, o que eu posso dizer para vocês? Ainda que as serventias, ainda que alguns estados não tenham regulamentado essa matéria, que a mediação não seja uma atribuição específica das serventias extrajudiciais em alguns estados, nós temos alguns indícios de que esse processo de desjudicialização e esse processo de utilização da mediação nas serventias extrajudiciais, ele é mais amplo. Ele é amplo e ele como eu posso explicar isso para vocês? Ele está enraizado na própria atividade notarial e de registro. E por que eu estou falando isso com vocês, gente? Porque essa questão dos meios alternativos de solução de conflitos dessa questão da desjudicialização e da utilização das serventias extrajudiciais como instrumento de desjudicialização, ela é uma cultura crescente no nosso ordenamento jurídico. E aí, como é que eu posso comprovar isso para vocês? Bom, a gente tem aí a usucapião extrajudicial. E quando a gente fala da questão da usucapião extrajudicial e da própria regulamentação do CNJ para a usucapião extrajudicial, nós temos aí uma questão muito importante. O artigo 18 do provimento, ele traz... eu vou ler o artigo para vocês verem, visualizarem um pouco, né, como essa cultura da mediação se desenvolver como forma alternativa de solução de conflito, ela realmente está enraizada, está sendo desenvolvida na nossa cultura e no nosso ordenamento jurídico. Artigo 18. Em caso de impugnação do pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião, apresentada por qualquer dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados, ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo, ou na matrícula dos imóveis confinantes, por ente público ou por terceiro interessado, o oficial de registro tentará promover a conciliação ou a mediação entre os interessados. Tá? Então, nós temos aí, no artigo 18 do provimento 65 de 2017 do CNJ, uma questão muito importante. Tá? A gente tem aí a previsão de utilização da mediação dentro da usucapião extrajudicial nas serventias extrajudiciais, o que comprova que esse instrumento de desjudicialização, esse instrumento de acesso à justiça, esse instrumento de promoção de uma cultura do consenso, ele está realmente tomando forma e se enraizando no nosso ordenamento jurídico. E eu vou além, tá? Aqui no estado de Minas Gerais, no nosso provimento conjunto 93, nós temos 3 dispositivos legais dentro
da parte que trata do registro imobiliário, que traz também essa previsão da mediação, tá? O primeiro deles está no artigo 913, tá? Que trata da retificação do registro público. O segundo está no artigo 1131, que trata da REURB. E o terceiro está no artigo 1161, que trata da uso capião extrajudicial no mesmo modelo do provimento do CNJ, tá? Então, nós temos aí como exemplo 3 dispositivos do Código de Normas do Estado de Minas Gerais que trata esse enraizamento da mediação no nosso ordenamento jurídico e no desenvolvimento do registro imobiliário dentro das serventias extrajudiciais. Então esse é um tema interessantíssimo, é uma análise que a gente tem que fazer e a gente precisa observar e inclusive eu tenho uma experiência prática com o artigo 913. Quando trabalhando no registro de imóveis, eu tive um procedimento de inserção de medidas, um georreferenciamento, no qual houve uma retificação diária, né? Os confrontantes não estavam, não havia consenso, houve uma impugnação, e eu conversando com as partes disse, olha, o Código de Normas ele traz essa previsão da mediação. Naquele primeiro momento, o advogado de uma das partes ele foi intransigente e ele disse não há acordo, não havia a possibilidade de solução consensual, né, daquele conflito. E eu teria que encaminhar todo o processo para o juiz diretor do foro, né? Mas nesse caso, a advogada da outra parte, com uma atuação extremamente colaborativa, entrou em contato e tentou conversar e tentar chegar a um consenso para que não fosse necessário encaminhar, tirar, né, da serventia extrajudicial a solução daquele conflito e a inserção de medidas, a retificação, né, diária naquele caso. E deu tudo certo, né? Eles conseguiram chegar a um consenso e nós não precisamos levar para o judiciário a solução daquele conflito. Então foi uma situação prática que aconteceu conforme o artigo 913 do nosso provimento 93 de 2020 no estado de Minas, e que ela foi extremamente foi bem sucedida, né? Solucionando de forma consensual aquele conflito inicial das partes em relação à inserção de medidas naquele imóvel rural, tá? Eu vi que vocês colocaram algumas perguntas aqui. Poderia dar um exemplo de uma mediação que pode ocorrer no cartório de protesto? Bom, essa questão da mediação do protesto, ela observa toda a regra geral. A mediação, ela não traz, a princípio, né? Ela não traz uma especificação sobre qual a atribuição ela vai se desenvolver. A princípio, todas as atribuições, protesto, registro de imóveis, notas, poderiam desempenhar essa função de mediação, né? A princípio, todas. Mas essa pergunta foi muito oportuna, porque o protesto, ele tem uma questão, ele vai um pouquinho além da mediação, como foi regulamentada pelo próprio CNJ, tá? Além do provimento 67, que regulamenta a mediação nas serventias extrajudiciais, o CNJ, logo depois dessa publicação, ele fez um outro provimento, tá? Ele fez o provimento 72 de 2018, que foi um provimento específico para os cartórios de protesto. Esse provimento, ele tinha como objetivo trazer a possibilidade de medidas de incentivo à quitação ou à renegociação das dívidas protestadas, tá? Nos tabelionatos de protesto no Brasil inteiro. Então, esse provimento, ele vem como uma forma de recuperação de crédito, né? E
trazendo essa possibilidade, inclusive, de renegociação em relação aos títulos já protestados. Isso foi interessantíssimo, uma vez que ele traz a possibilidade de utilização da mediação e da conciliação de forma facultativa para você chegar a essa renegociação, tá? Então, existe a possibilidade de aplicação do provimento 72 de 2018 nos tabelionatos de protesto, indo um pouco além daquilo que foi estabelecido na lei de mediação e no provimento 67 da mediação nas serventias extrajudiciais, trazendo essa questão objetiva, essa questão específica em relação aos tabelionatos de protesto. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Bom, finalizei essa última questão. E com isso a gente fica por aqui. Já são 8h35, né? E a pizza já tá no forno, o vinho já tá gelando. E hoje é sexta-feira, né, gente? Espero que vocês se divirtam bastante essa noite. Antônio melhorou, Antônio já tá bem melhor. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e que tenha sido útil para vocês, para que pelo menos vocês possam imaginar em como a mediação pode ser útil na vida de vocês e principalmente na possibilidade de utilização da mediação nas serventias extrajudiciais. Ainda não desliguei não, tem gente falando aqui ainda. Deixa eu ver aqui. Gente falando sobre live de protesto. Podemos marcar, pode ser o tema da próxima. Já que a gente finalizou essa, falando um pouquinho sobre a mediação no protesto, na próxima a gente já segue com o protesto. E boa noite para vocês, né? Uma ótima sexta-feira.